Olá pessoal, o vídeo de hoje é um compilado que vai da parte 1 à parte 3 dessa obra. Para quem já assistiu as duas primeiras partes e não quiser rever novamente, sugiro pular o vídeo para o minuto que está na tela, no qual inicia a parte 3. Então, peço que assistam o vídeo até o final, pois garanto que valerá a pena. Sem mais enrolação, segue para o vídeo. O manhwa de hoje chama-se The Extra is Too Strong e inicia-se com o protagonista em um leito de hospital sendo atendido pelo médico, que revela o nome do prota como Tae-sung. O protagonista demonstra claramente estar abatido quando o médico pergunta se ele está bem. Todo dia a mesma pergunta, sempre a mesma resposta. As minhas pernas doem, responde ele. Cabisbaixo, pensa que as únicas coisas que lhe restam são olhares piedosos, despesas do seguro e também o trágico fato de estar paraplégico. Logo é mostrado o que aconteceu com Tae-sung. Ele foi atropelado por um caminhão depois de sair para comprar bebidas. No entanto, diferentemente do que geralmente acontece em animes e mangás, ele não foi transportado ou reencarnado para outro mundo, mas sim ficou paraplégico. Após o acidente, ele ficou com fortes dores nas pernas, o que o forçou a depender de medicamentos todas as noites. Dizem que Deus só dá provações que você possa aguentar, mas eu preferia ter morrido. Com essa frase, é retratado o sentimento atual de Tae-sung. Com sua nova realidade, ele não tem muitas coisas que possa fazer sendo paraplégico. Portanto, o máximo que ele pode fazer, em sua concepção, é ler romances. Logo, ele começou a ler uma novel que contém 50 capítulos gratuitos para comemorar o seu final. Em seus pensamentos, o protagonista diz que sempre que lê romances com finais felizes, também se sente feliz, pois isso o faz sentir-se melhor nos dias em que está deprimido. Ele está quase no final da novel, que conta a história de um mago chamado Aidan, que destruiu tudo o que entrou em seu caminho, reivindicando a vitória e escolhendo a criação de um novo mundo para ele. No entanto, ele teve que destruir o mundo antigo para poder criar um novo mundo, de acordo com seu próprio gosto, onde todos viveriam uma vida feliz. Contudo, Tae-sung fica indignado com o final, dizendo que o herói da novel fez de tudo para salvar o mundo e depois acabou desfazendo tudo e o destruindo. O prota fica triste por ter escolhido ler uma novel com um final ruim, assim como o seu. Ele chorou, pois ele também não pode ter um final feliz. Com esses pensamentos de que nada mudará, ele vai dormir. Então, algum tempo depois, uma forte luz aparece em seu quarto, trazendo consigo uma janela de status com a seguinte mensagem: iniciando, o mago que domina o mundo. Assustado, o prota acorda sem entender o que está acontecendo, achando que teve uma alucinação. No entanto, ao olhar ao seu redor, pergunta-se onde está, lembrando-se de que dormiu no hospital, e logo procura por seu celular. Ao abaixar a cabeça, ele vê seu reflexo em um balde com água, e percebe que está com o rosto de outra pessoa. Instintivamente ele levanta-se e percebe que agora pode andar. Então senta-se novamente na cama, ainda abalado por suas pernas terem se mexido, quando de repente surge uma janela de status na sua frente. Ele não entende o que aquilo significa, mas logo aparece uma mensagem que diz: esse é o mundo de O Mago que Domina o Mundo, e a partir de agora você deverá viver como o personagem Moro Vernars. O protagonista lembra-se de que aquele é o título da novel que ele estava lendo na noite passada, e que Moro era um personagem secundário nela. Em seguida, aparece uma nova mensagem revelando que se Moro morrer, o protagonista também morrerá. Assim, ele entende que está em outro mundo, e que agora pode andar e sentir o chão sob seus pés. Enquanto analisa a situação, uma nova mensagem aparece, carregando informações, lendo as memórias de Moro, a língua comum do mundo, Prin será utilizada. Todos os acontecimentos da novel estão sendo registrados. O carregamento das informações deixa o protagonista com uma forte dor de cabeça, enquanto ele vai se recordando das memórias de Moro, e que tipo de vida Mord levou, e também como acabou. Então é revelado quem foi Mord Vernars. Ele era filho da família Vernars, e um bastardo do patriarca da família.
Era alguém tão poderoso que se o protagonista da novel e seu grupo lutassem juntos contra ele, não haveria garantia de vitória. No entanto, ele foi emboscado pelo protagonista e seu grupo, durante um ritual para controlar sua mente, feito pelo patriarca da família Vernars. Tai-Sung deduz que ele é um figurante, e só tem um papel de suporte, perguntando-se por que ele se tornou Mord. Novamente a janela aparece, dizendo para ele mudar o destino da destruição e que assim seu desejo será realizado. O prota entende que tem que mudar o final da novel, impedindo o protagonista da novel de destruir o mundo. No início, ele fica receoso de estar sonhando, mas pensa que não pode continuar, repetindo dia após dia a sua vida de merda de paraplégico. Então, ele decide ignorar a possibilidade de tudo aquilo ser um sonho ou uma pegadinha, e agarra-se ao desejo de ter seu corpo inteiro novamente, como era antes do acidente. Assim, tendo todo o conhecimento da novel, o mago que domina o mundo, além de todo o poder de Mord, ele diz que vale a pena tentar mudar o destino de destruição. Não, ele vai conseguir. Mord Vernars. Ele faz parte da linhagem sanguínea do arquiduque Vernars, e é um filho bastardo. O Mord não conheceu sua mãe, então teve uma vida difícil, pois, alguns dias depois de ele nascer, ela faleceu, e por isso ele começou a ser chamado de o maldito que matou a própria mãe. Ele viveu como um fracote e incapaz de suportar toda a pressão e xingamentos dos outros. Não era por ser fraco, e sim pela culpa de ser o maldito que matou a própria mãe que o consumia. Porém, nos seus 15 anos aconteceu uma virada de chave em sua vida, pois aqueles que são da linhagem dos Vernars despertam seus poderes ao completarem 15 anos. Eles chamam isso de o despertar do novo sangue. Era necessário suportar uma dor comparada às chamas queimando o seu corpo, mas depois disso seria beneficiado com grandes poderes. Mas, para um bastardo, as chances de sobreviver a esse despertar eram de 1 em 5. Contudo, Mord sobreviveu ao despertar, e assim adquiriu grandes poderes. Mord leu a última carta deixada pela sua mãe, que dizia: se sobreviver ao seu aniversário de 15 anos, venha para a casa principal da família Vernars. Deste modo, após ler a carta, ele foi até o local onde morava o arquiduque Vernars. Ele concordou em passar por um teste para ter o reconhecimento do seu pai, que nunca o viu antes, de acordo com as memórias de Mord, implantadas no prota. Tai-Sung deduz que agora está na casa dos Vernars para fazer o teste. Ele diz que Mord é só um figurante, porém o arquiduque Vernars é o antagonista da novel. O prota agora sabe muito sobre a família Vernars, e que ela já possui vários filhos da linhagem direta, o que dificultaria para o Mord, um filho bastardo, ser aceito. Mas, por ter crescido sozinho, sem a presença dos pais, criou um forte desejo em Mord de ser reconhecido como filho do arquiduque, e que este poderia usá-lo como um cão de caça. Só de ter sobrevivido ao despertar do novo sangue fez com que Mord ficasse tão forte que seria difícil para o protagonista da novela bater de frente com ele. Tai-Sung fala que ainda não sabe o quão forte Mord é e que gostaria de testar isso. Enquanto organizava todas essas informações, alguém bate na porta e o chama, que, de acordo com as memórias do Mord, é um instrutor chamado Todd, que cuidará do seu teste. Todd chama o prota de moleque e pergunta o que ele está fazendo e se esqueceu o porquê de ele estar ali. Então nos é mostrado o quão grande é o prota com 15 anos em comparação ao instrutor, que já é enorme também. O prota se alegra por ser maior que o instrutor e fala educadamente com ele, perguntando se ele é o Sr. Todd. O instrutor fica desconfiado e pensa que o prota está diferente do dia anterior, mas logo pergunta se ele esqueceu do que lhe foi explicado sobre o teste e que iria ser hoje. Então o prota pergunta que tipo de teste será. Todd responde que é um teste para ver seu potencial e deduz que, pelo seu tamanho, ele saiba lutar. O prota então cai na real que terá que lutar pela sua vida, mas fica feliz com isso, pois poderá testar os poderes. Então, seguindo para o local do teste, o instrutor pergunta novamente se o prota não esqueceu do que ele falou ontem. Tai-Sung não se lembra, e Todd diz que ele não pode mencionar que é um filho do arquiduque. O prota em pensamentos diz que não faz sentido ele seguir isso, já que corre rumores em todo lugar de que ele é filho do arquiduque, e que todo mundo irá descobrir quem vai se tornar um guerreiro oficial. Então, chegando no local do teste, já havia outros homens lá.
Um deles pergunta se esse é o novato que será testado hoje, referindo-se a Tai-Sung. O prota deduz que aqueles homens já são guerreiros. Então o instrutor Todd fala para o prota que ele já deve ter escutado falar sobre a forma de lutar dos Vernars, que é diferente dos outros guerreiros comuns. Tai-Sung fala para ele que os Vernars usam armas quando não são treinados, mas que após serem treinados, eles não dependerão mais de armas, pois lutarão apenas usando seus corpos. O instrutor continua dizendo que os que não são Vernars de verdade usam armas, mas os outros aprendem habilidades de combate, e o prota afirma saber disso. O prota, acessando as memórias do Mord, relembra que a família Vernars é a maior organização de guerreiros do continente e que eles conseguem essa proeza apenas com o combate corpo a corpo. Parece meio impossível, mas não existe uma arma no mundo que supere o corpo dos Vernars. O instrutor fala para o prota que esse teste irá julgar qual filiação ele deverá seguir e como treinar. Logo, ele chama o outro homem de nome Vince para lutar com Tai-Sung. Então ele diz para o prota lutar contra o Vince e que o resultado dessa luta vai decidir o seu futuro, e manda ele dar o seu máximo para provar que tem sangue dos Vernars em suas veias. Então, Vince, de frente com o prota, pergunta se ele tem apenas 15 anos, pois ele é muito grande e se pergunta quem seria o seu pai. Ele diz que quer ver se o corpo do prota também é bom em lutar e o manda vir para cima dele. O prota, em pensamentos, diz que sabia que haveria outros bastardos ali além dele, e que o arquiduque não é o único que pula a cerca. Então ele resolve focar-se na luta, pois só com o poder ele pode chegar à liberdade, uma vez que o poder é muito importante naquele mundo. Ele ainda fica em dúvidas se não seria melhor só ter uma vida pacata, mas logo afirma que não tem escolha. Com isto, na postura de lutador, ele diz que terá que provar as suas habilidades ali. Então ele parte para cima de Vince, que se assusta com a velocidade do prota. Mesmo assim consegue desviar do primeiro soco e se surpreende, pois achava que ele não sabia lutar. O prota descobre que é mais ágil do que esperava e diz que as aulas de boxe o ajudaram. Em seguida, ele dá um chute muito forte contra o Vince, que defende usando os dois braços, mas mesmo assim é empurrado para longe e diz ao prota que ele é muito bom. Também fala que o prota estava mentindo quando disse que não sabia lutar. O prota logo responde dizendo que não mentiu. Vince, surpreso, manda o prota parar de mentir, pois a sua postura é de quem teve um bom treinamento. O prota fala que ele não sabe lutar e que somente precisa copiar os movimentos dos outros. Vince fica calado, claramente ficou puto com essa resposta, e logo parte para cima enfurecido e usando mana em uma das mãos. Um dos homens que está junto do instrutor Todd pergunta por que ele está usando mana contra um garoto e o manda parar, mas Todd diz para deixar eles lutarem. O prota fica surpreso por Vince usar mana contra ele, enquanto Vince fala que o prota ousou insultá-lo e que não vai mais se segurar, chamando-o de desgraçado. Então, algo anormal acontece. Vince logo se pergunta como um novato como ele conseguiu desviar do seu golpe e se ele consegue prever as técnicas de combate com mana tão facilmente. Em seguida, o prota fala que agora era a sua vez e começa a imbuir mana em sua mão direita, enquanto Vince diz que aquilo era impossível, que ele mesmo passou anos treinando o uso da mana e dizendo que vai perder para esse maldito. O prota desfere um soco gigantesco de mana, fazendo Vince cuspir sangue e gritar de dor, enquanto é arremessado para longe. Todos os homens ficam espantados vendo aquela cena. Todd pensava que aquele moleque era só um novato, mas ele mandou um guerreiro oficial como o Vince para longe. Que garoto incrível! O prota caminha em direção a Vince e, de frente com ele, pensa que seria ruim se ele não tivesse desviado do último ataque, mas que agora entendeu como usar aquele poder. Então Vince, mexendo uma das mãos, mostra que ainda está vivo, enquanto o prota se coloca em posição de luta rapidamente e pergunta para Vince como ele consegue se levantar depois de um golpe daqueles, além de dizer que os guerreiros oficiais são diferenciados. Porém, o prota sente algo estranho, e ao ver a cara do Vince, ele para. Um dos homens preocupa-se com o Vince após ele ter perdido com um só golpe, enquanto o outro pergunta de onde o prota veio. O prota começa a provocar e pergunta se já não é o suficiente, pois não consegue controlar sua própria força e tem medo de matar o Vince se aquela luta continuar. O instrutor Todd olha para aquilo preocupado e pensa que o propósito dele é de mensurar o potencial e o poder do testado, levando-o até o limite e que um testado não pode derrotar um instrutor. Assim, para ser menos vergonhoso, ele decide terminar o teste e pergunta a Tai-Sung por que ele mentiu.
O prota diz novamente que não mentiu, enquanto Todd fala que ele falou que não tinha aprendido a lutar. O prota afirma novamente não saber lutar, e o instrutor pergunta se ele quer que ele acredite naquilo, de que ele, que nunca aprendeu técnicas de combate de mana, consegue usá-la. Então o prota imbuiu novamente mana em sua mão e pergunta ao instrutor se aquilo era mana, e diz que só consegue usá-la quando está enfurecido por completo, porém não sabe o que é e nem como controlá-la. O instrutor ainda continua a duvidar dele. Por isso o prota fala para ele sobre a experiência do despertar do novo sangue. Mord podia usar mana antes do despertar e é por isso que ele é tão talentoso. O sangue do deus do combate, Vernars, e o da deusa dos céus, Arita, corriam em suas veias e criavam uma sinergia incrível. Com isto, fazendo com que Mord se tornasse um ser miraculoso, possuindo assim uma genética abençoada. Alguém que nunca teve treinamento até os 15 anos, com apenas 7 anos de treinamento, ele vai se tornar mais forte que o arquiduque Vernars, que é o atual sucessor do deus do combate. Então, ele termina de contar a história e o instrutor fala para o prota que se tudo for verdade, ele é um monstro. Todd pergunta ao prota se ele tem ideia de quem é o Vince, que responde ter sido a primeira vez que o encontrou. O instrutor então fala que Vince é um guerreiro Vernars, que foi treinado desde cedo e que passou por um teste muito difícil. Todd fala que foi dessa pessoa que o prota ganhou. Então, após isso, o instrutor relaxa um pouco e fala que Taesung ganhou 200 pontos e passou no teste que tem como pontuação máxima 100. Todd pergunta o que ele fará agora. O prota responde que ainda não sabe para que serve aquele teste. Então, o instrutor responde que o teste foi para definir o nível atual dele e explica que a família Vernars tem 3 níveis base para os guerreiros, que se ele cumprir os requisitos de cada nível, poderá avançar para o próximo, e que se passar no teste do último nível, será qualificado para ser um guerreiro oficial. Ele continua, e diz que o teste é difícil e que muitos acham ele impossível, então o prota responde que entendeu e pede para ser colocado no primeiro nível, o que surpreende o instrutor. O prota diz que precisa aprender as técnicas de combate de mana desde o básico e pergunta se no segundo nível ensinam isso. O instrutor afirma que não. Assim, o prota pergunta novamente se é só cumprir os requisitos que passará de nível. O instrutor confirma que sim. O instrutor Todd internamente diz que faria mais sentido o prota fazer o teste direto para guerreiro oficial. Mas, mesmo assim, aceita a escolha do prota de começar no primeiro nível, uma vez que ele é um bastardo, e isso pode ser o melhor para ele. Em seguida, ele finaliza e dá por encerrado o teste, falando que vai mandar alguém explicar sobre o primeiro nível amanhã. A cena muda para o quarto do Mord, onde nos é mostrado o prota deitado na cama e pensando sobre o quão fácil foi aquele teste e se perguntando se o Mord passou por tudo aquilo, pois na novel não foi revelado como Mord se tornou o trunfo do arquiduque, mas até que faz sentido não haver nada sobre, já que ele era apenas um figurante. Na novel só fala que o arquiduque Vernars tentou aumentar o poder do Mord ao máximo e controlar a sua mente para usá-lo como uma arma. O prota se pergunta como o Mord se saiu naquele mesmo teste, já que ele sempre apanhou sem revidar. O prota presume que ele foi espancado e ficou no primeiro nível, e que agora acha que entende o motivo de ter possuído o corpo dele. Taesung fala que não foi uma pessoa tão importante na vida passada, mas que sempre lutou contra as injustiças e que o Mord teve um estilo de vida completamente diferente do seu. Com isto, o prota afirma que vai salvar o mundo da destruição e se pergunta que para fazer isso deverá parar o protagonista da novel, o Aidan. Na novel relatava que aquele que completar os fragmentos do mundo, que são como peças de um quebra-cabeça, contendo a essência desse mundo, pode ser chamado de Deus Supremo ou o Mago que dominou o mundo. Assim como no título, Aidan conseguiu juntar os fragmentos do mundo e se tornou o ser que dominou o mundo inteiro, e com isso, trouxe a destruição do mundo. Como um deus, Aidan não só matou seus inimigos, como também os seus amigos. A novel retrata sobre a luta com os seus inimigos para se tornar o destruidor do mundo. Deste modo, com o nascer do sol, o prota fala que vai impedir o grande mago Aidan, não importa o que aconteça. Essa pode ser sua única chance, e que agora ele vai viver como Mord ao invés do Taesung. A família Vernars é a grande governante da nação do Arquiducado de Vernars, sendo o castelo de Vernars o coração da nação,
um castelo luxuoso que também tem um centro de treinamento para os guerreiros, que fica situado fora do castelo, na terceira região. Entrando no castelo, é falado para o prota que ele ficará no dormitório do primeiro nível, perto do centro de treinamento. O prota vê que o centro de treinamento é muito maior que o campus das maiores universidades e que é o mínimo a se esperar da família Vernars. De repente, ele ouve um estrondo que o assusta, enquanto outro novato afirma que esse barulho deve ter vindo do centro de treinamento do terceiro nível. O prota pergunta se aquele estrondo veio de um grupo de aprendizes, mas logo deduz que é normal, vindo de aprendizes que superaram os limites humanos por estarem trilhando o caminho de um guerreiro Vernars. Além de que os guerreiros Vernars têm a capacidade de submergir vários poderes em um, o que talvez explicaria o grande estrondo. Assim, de repente, alguém o avisa que estão próximos da terceira região e que seu instrutor deve estar o esperando. Ao chegar, o prota observa que novamente o instrutor é um cara grande. Este logo se apresenta como instrutor do primeiro nível, Reis. Então, pergunta ao prota se seu nome é Mord, além de falar que o prota deve ter ido muito mal no teste, por estar ali, mas que ele tem um físico incrível. O prota de imediato responde que não e que derrotou o Vince no primeiro teste, o que surpreende o instrutor. Reis pergunta ao prota o porquê de ele estar no primeiro nível, se isso for verdade. O prota fala que não tem motivos para mentir, e que logo todos verão a prova disso, mas que nunca aprendeu técnicas de combate de mana ou outros tipos de técnicas de batalha, falando que foi ali para aprender o básico. O instrutor, ainda confuso, manda-o seguir ele, ao mesmo tempo que mentalmente se pergunta como alguém sem nenhum treinamento conseguiu ganhar do Vince. Indo em direção ao local do treino, Reis fala para o prota que tem algumas pessoas treinando no local e que não é para ele os atrapalhar. O prota acha que mesmo sendo o primeiro nível, o instrutor deve ser forte, uma vez que ele treina futuros guerreiros Vernars. Então, o Mord é apresentado aos outros aprendizes, que são ainda crianças, o que o surpreende negativamente. O instrutor dá a ordem para continuarem o treinamento, enquanto o prota, olhando para aquelas crianças, se pergunta se vai para o terceiro nível direto, com um ar de arrependimento sobre sua escolha. O instrutor pergunta ao prota se ele nunca aprendeu técnica de combate de mana. Ele responde que não, mas consegue usar mana. O instrutor continua e diz que só de ter sobrevivido ao despertar já é uma bênção por si só. Portanto, ele inicia a aula e fala que primeiro o prota precisa detectar o éter e criar mana, mas ele já fez isso. O próximo passo é coletar mana, mas acha que ele já tenha feito isso antes. Por fim, o último passo é aprender o controle básico de mana e a ampliação dos seus sentidos. Depois disso, ele poderá ir para o segundo nível. O prota questiona ao instrutor se não precisa aprender nada sobre o básico de combate ali. O instrutor, com um tom áspero, pergunta se ele quer ficar por muito tempo lá, pois se quiser, ele pode fazer isso acontecer. O prota gagueja e diz que não precisa. Então Reis fala que vai ensinar só algumas coisas e depois ele vai ter que aprender sozinho, e completa dizendo que no segundo nível ele só receberá ajuda nas coisas que ele for horrível. Deste modo, o prota agradece pelas informações e pensa que não pode subestimar o treinamento do primeiro nível, pois precisa ir desde o básico para poder usar muito bem o seu poder. Um tempo depois, o instrutor fala que não faz sentido, ao ver o prota imbuindo e controlando a mana de seu corpo, pois só se passaram 10 minutos que ele começou a treinar e já acha que a mana dele é mais forte do que a dos instrutores. O prota pergunta se é só isso. O instrutor logo responde que ele passou do primeiro nível, o que surpreende o prota que ainda se pergunta, é só isso? Então, já no treinamento do segundo nível no dia seguinte, é dito que as lições de reforço físico nesse nível são divididas em 2 subníveis. O primeiro seria fortalecer o corpo e o segundo seria amplificar suas habilidades físicas. Assim, o prota fala que reforço físico é uma habilidade muito difícil de se aprender. Muitos aprendizes não conseguem adquirir ela, ao passo que nos é mostrado todo o controle que ele tem com a mana ao atingir uma parede com sua técnica de fortalecimento e destruí-la, que completa dizendo não ter demorado cerca de 30 minutos para masterizá-la. Em seguida, o prota fala para o instrutor que agora só falta o teste prático, mas o instrutor, diante da cena,
vê que ele já passou para o segundo nível e o fala que irá dispensar o teste, pois permitirá que ele avance para o próximo nível. Então, o instrutor diz para o prota que até o segundo nível é fácil, mas o terceiro vai ser difícil, pois assim como ele, tem caras da linhagem sanguínea dos Vernars lá, uma vez que terá que enfrentar eles sem ter aprendido nenhuma habilidade de combate. Com isso, o prota recorda que não aprendeu nenhuma habilidade mesmo, pois o Reis só o mandou para o segundo nível pensando que ele estava escondendo seu poder. Então o instrutor do segundo nível fala para ele que até aquele nível a força bruta já resolve, mas que para se tornar um guerreiro no terceiro nível, terá que dar tudo de si. O prota então concorda com ele, e em sua mente diz que já sabia que seria difícil, mas que está empolgado para conhecer outras pessoas com o poder do despertar do novo sangue. No dia seguinte, no centro de treinamento do terceiro nível, os aprendizes conversam entre si e falam sobre alguém que passou do segundo nível em 2 dias, e que ele faz parte da linhagem dos Vernars com o Fionn. Enquanto se perguntam o porquê de alguém com o sangue Vernars ter ido para o primeiro nível. Em seguida, nos é mostrado Fionn, e outro aprendiz que o pergunta o que ele fará, e Fionn fala que o prota só não foi direto para o terceiro nível pois queria chamar atenção, que isso era óbvio. Então, Fionn diz que ensinará ao prota quem é que manda, ao passo que o prota chega ao local do treinamento. O prota, arrependido, diz que deveria ter vindo direto para lá mesmo. Então, de frente com o prota, Fionn pergunta se ele é o estranho. O prota pergunta quem seria ele. Fionn se apresenta, falando que é o capitão da segunda classe Fionn, e fala que faz parte da linhagem dos Vernars igual ao prota. Com isso, o prota se apresenta prontamente como Mord, e diz que fará parte da segunda classe, embora não saiba por quanto tempo irá ficar ali. Porém, essa frase irrita Fionn, que pergunta ao prota se ele acha que aquilo tudo era uma brincadeira, enquanto deixa à mostra a sua mana vermelha descomunal. O prota diz para ele relaxar, pois não teria ido ali se pensasse que era tudo uma piada. E continua dizendo que não está em um clima bom para a briga, e pede que Fionn se acalme um pouco. Fionn fala que o prota tem o que é esperado de um Vernars, e acha que ele pode aguentar tudo aquilo. O prota tira uma onda com a cara dele, perguntando se Fionn achava que ele ia mijar na calça com a intimidação. Fionn se enfurece ainda mais, ao passo que o prota pergunta se ele achava que o mundo iria se prostrar a ele, só porque passou pelo despertar do novo sangue, e que ele não é o único Vernars ali. Com isto, Fionn chega ao limite do ódio e promete matar o prota. Sua mana parece tão enfurecida quanto ele, enquanto os figurantes dizem que o Tai Sung está ferrado, pois ninguém consegue parar o Fionn, já que não há nenhum instrutor ainda ali. Assim, falando que não vai se segurar, Fionn ataca o prota e diz que irá fazer ele pagar pela difamação. Em seguida, uma grande explosão acontece, criada pelo ataque de Fionn, enquanto os figurantes desacreditam do prota. Então, em meio à cortina de poeira, só dá para ver uma silhueta em pé e outra de joelhos, assustando os outros aprendizes. Mas, ao revelar o resultado, aparece o prota surpreso e dizendo que achava que Fionn fosse mais forte e que ele não passava de um valentão que só late, enquanto Fionn aparece de joelhos no chão, incrédulo com o que aconteceu. O capítulo 5 se inicia com Tai Sung olhando de cima para baixo, falando que Fionn é um valentão que só late e não morre. Escutando aquilo, Fionn diz a mesma desculpa de todos, que o prota só teve sorte. Porém, o prota não dá moral para ele e já rebate dizendo que não precisa de sorte, pois Fionn é só um fracote. Fionn novamente fica puto e parte para cima do prota, que desvia de novo com facilidade, ao mesmo tempo que faz uma girada de corpo e já encaixa um chutão de trivela na cabeça de Fionn, que é arremessado para longe com muita força. E tome poeira de novo. Fionn vai quebrar o centro de treinamento todo com a cabeça dele. O prota fica surpreso de novo por Fionn ser muito fraco, já que ele é um Vernas que está no terceiro nível. Então o prota acha que é por causa da técnica de combate de mana básica que ele aprendeu no primeiro nível, mas também pensa que pode ser porque o Mord original masterizou tudo aquilo por instinto e agora acha que ele é mais fraco que sua versão da 9. Um figurante acorda Fionn, que não sabe o que aconteceu, deve ter batido a cabeça muito forte, né? Mas como todo figurante teimoso, Fionn logo se levanta dizendo que não acabou e o prota só diz que ele passou 10 segundos desmaiado, o que irrita mais ainda Fionn, que continua dando desculpas, agora diz que estava com a guarda baixa. Sei.
Na próxima vai dizer que tropeçou e rachou a cabeça, né? Taesung chama ele de patético, por ter deixado a guarda baixa em um combate e que dessa forma ele não se tornará um guerreiro. Então, novamente enfurecido e emanando mana vermelha para todo lado, ele vai tentar de novo, enquanto o resto dos aprendizes mandam alguém chamar o instrutor. Pois depois de verem 2 sacodes desses que o Prota deu em Fion, eles ainda acham que o Prota está em perigo. O Prota só faz pouco caso deles, enquanto imagina que Fion deve ter invocado o despertar do novo sangue, porém não está o controlando direito. Então, nesse momento, o instrutor Daisley chega, e um dos aprendizes explica a situação e pergunta se devem pará-los. Mas o instrutor manda continuarem, pois ele pensa que aquela é uma boa chance de Fion testar seus verdadeiros poderes e que ele se equipara a um guerreiro comum. Como um belo filho da puta, o instrutor acha que não tem nada se o Prota morrer. Então, em seguida Fion concentra mana vermelha em sua mão e diz que irá matar o Prota, que fica surpreso dele também poder usar aquele poder. Enquanto Fion salta na frente do Prota, ele analisa toda a técnica utilizada por Fion e sabe exatamente o que vai acontecer. Então Fion utiliza o impulso corporal, acertando o solo e destruindo-o completamente, mas o Prota novamente desvia com facilidade. Porém ele diz que não pode ser acertado por aquele poder, mas Fion rapidamente chega na cara do Prota dizendo para ele não fugir. O cara realmente acha que o Prota tá com medo dele, tem jeito não, eu queria ter essa autoestima. Então desfere um soco, que nem chega a acertar, pois o Prota só dá um jab na cara dele e para o ataque facilmente. Com o nariz sangrando e uma vontade enorme de chorar, Fion ainda tenta dar uma de durão e continua atacando Taesung, que desvia de todos os ataques ao passo que sempre contra-ataca com socos na cara de Fion. Fion se pergunta o porquê de seus ataques não surtirem efeito contra o Prota, além de ele nem sequer estar usando o poder do novo sangue ainda. Os figurantes não entendem a situação e pensam que os ataques do Prota também não estão surtindo efeito em Fion. Porém o instrutor sabe que Fion tá na merda, pois seu impulso de mana tá ficando cada vez mais fraco. Fion parece claramente cansado e sem forças nem para falar, mas continua com a boca suja. O Prota então resolve lutar a sério e desfere um soco limpo no estômago de Fion, que é jogado para bem longe novamente, enquanto o Prota brinca com a cara dele dizendo que tá se segurando. Fion fala que o Prota só fez correr dele até agora, mas ele tem a consciência que se levar outro soco desses já era para ele. O cara deve ter um rei na barriga grande, pois está todo amassado, mal consegue falar e ainda acha que está ganhando a luta. Porém, de forma alguma ele quer desistir. Então ele provoca o Prota dizendo que o Prota está com medo de levar um soco dele, pois sabe que morrerá se for acertado. Mas o Prota, com a cara de putaço, diz que não irá mais desviar e que já cansou de pegar leve com ele. Fion fica animado pelo Prota ter caído na provocação dele e de imediato já avança dizendo para ele não se arrepender. O Prota, com um olhar sério, fica parado e recebe o ataque de Fion, que causa uma explosão enorme de mana. Mas, após a nuvem de poeira baixar, mostra o Prota segurando o ataque energizado de Fion apenas com a mão limpa. Então o Prota diz para ele que talvez o impulso não funcione quando ele é mais fraco que o inimigo, e que essa foi uma ótima lição, enquanto carrega o seu punho com mana pela primeira vez na luta, e é nesse momento que Fion entende que entrou em uma luta que não poderia ganhar. Só agora que ele vem entender. O Prota então dá um soco imbuído com mana em Fion, que sai voando em direção a outra parede para destruí-la. Assim, o instrutor se surpreende com o Prota e se questiona de onde saiu aquele monstro, que derrotou Fion sem nem ao menos utilizar o impulso. Taesung se anima e logo manda vir o próximo, mas é nesse momento que o instrutor manda os outros aprendizes socorrerem Fion. O instrutor então planeja controlar o Prota de qualquer forma, pois mesmo ele sendo um bastardo, ainda seria um grande problema se a ordem de comando no centro de treinamento ruísse. Resumindo, tá com medo de perder o emprego para o Prota, né? Capítulo 6. Fion, por ter sido gravemente ferido, ficou em coma e está no centro médico. Então, por causa disso, Taesung foi colocado na solitária por 4 dias. Agora vemos o Prota terminar um teste tático teórico,
que ele achou que estava bem fácil, uma vez que ele já é pós-graduado no seu mundo original. Após isso, ele decide praticar a técnica de combate de mana. Porém, do nada aparece o instrutor Todd, dando uma bronca no Prota e também lhe avisando que o Arquiduque quer vê-lo. O Prota questiona a Todd por qual motivo o Arquiduque o chamou, mas Todd só responde que ele irá descobrir quando vê-lo. Tai Sung questiona a Todd se pode se trocar, porém, Todd fala que não precisa disso. O Prota então lembra que nem na novel o Arquiduque se importava com a etiqueta. Desse modo, eles seguem viagem para o encontro com o Arquiduque, e no caminho, Todd fala para o Prota dos diversos rumores que circulam sobre ele, mas que não achava que as coisas também iam ser fáceis no terceiro nível. Todd elogia o Prota, chamando-o de inteligente, e diz que todos os outros pensam igual. O Prota fica em dúvida do porquê daquilo, então Todd lhe pergunta se tudo isso não foi um plano dele para chamar a atenção do Arquiduque. Porém o Prota responde que não arriscaria sua moral só para isso, pois se quisesse chamar sua atenção, era só ter se tornado um poderoso guerreiro de uma vez. Então Todd concorda com ele e fala que o Arquiduque soube dos seus feitos, assim ficando interessado nele. O Prota diz que fazer um Vernas e saco de pancada é algo que chama a atenção dele, e Todd fala que o Prota ganhou de alguém tão forte quanto um guerreiro. Eles chegam na região de treinamento do Arquiduque, e o instrutor Todd fala para o Prota não fazer nada de errado. Ao entrarem no local, Tai Sung logo avista uma luta em andamento. Alguém está no centro, dentro de um círculo de mana, enquanto tem outros 5 homens lhe cercando. O Prota reconhece o homem do centro, que é o Arquiduque Vernas, que, nas palavras do Prota, possui uma aura poderosa e até parece um gigante musculoso. Então, todos os homens atacam de uma só vez, mas o Arquiduque permanece imóvel dentro de sua barreira. Porém, ele nota uma parte que está quebrando e dá a ordem para todos pararem. Em seguida, ele começa a formar uma esfera vermelha em sua mão, que vai ficando cada vez maior ao ponto de ter o dobro da sua altura. O Prota, vendo aquilo, logo entende que habilidade é aquela. Trata-se de uma habilidade que absorve ataques físicos e mágicos e os transforma numa onda de choque, jogando seus inimigos para longe. Após acumular essa energia, o Arquiduque lança um enorme raio de energia em direção a uma parede, que ao atingi-la, destrói tudo, gerando uma enorme explosão. O Prota nos revela que aquela habilidade tem o nome de Refletor do Deus do Combate, e que nesse momento da história ainda está sendo desenvolvida. O Arquiduque reclama, pois ainda não está boa, então vira-se para o Prota e diz que fez ele esperar. Os dois se curvam diante do Arquiduque. Ele manda o Prota se levantar e diz que não precisa seguir as etiquetas. Então, nos é mostrado o Prota frente a frente com o Arquiduque, que mais parece um gigante, pois o Prota, mesmo com 15 anos, já era maior do que todos os instrutores. Porém, o Arquiduque é claramente o dobro do seu tamanho, além de demonstrar um olhar ameaçador. O Prota já se caga aí. O Arquiduque pergunta quem é sua mãe, e suando frio, o Prota responde que é Reina. Então o Arquiduque diz que lembra da mãe do Prota, e questiona se ele já passou pelo despertar do sangue divino. Ele responde que sim. O Arquiduque diz que ouviu falar que o Prota ganhou de um usuário de impulso, usando apenas reforço corporal, e diz que quer testar a força dele. Então ele grita pelo nome de Kessner, que prontamente atende ao chamado, e manda ele lutar contra o Prota, mas ele fica relutante, pois o Prota só é um garoto. O Arquiduque fala que o Prota é seu filho e que não é para ele pegar muito pesado. O Prota reconhece Kessner como um dos que estavam treinando com o Arquiduque antes, e Kessner chama o Prota para o campo de duelo e manda ele escolher qualquer arma, porém o Prota diz que não precisa, o que deixa Kessner surpreso. Mas o Prota logo explica que nunca aprendeu a empunhar uma arma e que só luta com os punhos. Kessner então se anima e parte para cima do Prota, que desvia do primeiro ataque se esquivando para baixo. O Prota reconhece que Kessner é rápido, enquanto ele elogia o Prota por ter desviado sem nem ao menos utilizar mana. Então Kessner avança novamente e dessa vez desfere diversos golpes sem parar, assim conseguindo jogar o Prota para longe.
O Prota reconhece que Kestner está em outro nível e que nem se compara com os outros com quem já lutou. Em seguida, Kestner fala que gostou do Prota, pois mesmo encurralado, ainda não está dando o seu máximo, e utilizando mana, fala que não irá pegar leve mais. Mesmo o cara sendo muito mais forte que os outros, o Prota estava conseguindo lutar de igual para igual com Kestner. Essa luta com certeza vai render uma boa pancadaria. O Prota, vendo aquilo, deduz que Kestner também é da linhagem dos Vernas, e pensa que até agora nunca lutou com tudo que tem. Então, já que Kestner é próximo do Arquiduque, o Prota acha que vale a pena dar o seu máximo nessa luta. Logo, ele começa a utilizar mana e diz que não vai se segurar, enquanto seu corpo é tomado completamente por uma mana azul que continua a crescer. Em uma cena épica, é mostrada as duas manas enormes se batendo, e vendo aquilo, o Arquiduque fica impressionado, como também Kestner pergunta se aquela mana realmente é de um aprendiz. E o Prota imagina que Mord nunca maximizou o seu potencial, já que sofria com as vozes que lhe culpavam pela morte de sua mãe, e que nunca teve a chance de usar o seu poder máximo. Então, em posição de luta e completamente sério, o Prota diz que ele pode usar todo esse poder no lugar de Mord, enquanto chama Kestner para a luta. Kestner aceita o convite e, em um piscar de olhos, ele corre tão rápido que só dá para ver um rastro de mana. Ele aparece na frente do Prota e diz que irá lhe dar uma lição, chamando-o de garoto. Tai Tsung só consegue se defender com os braços, enquanto recebe o ataque. Porém, aquilo não foi o bastante para derrotá-lo, que permanece de pé e sem esboçar nenhum machucado ou cansaço. Kestner diz reconhecer o motivo do interesse do Arquiduque no Prota e que os rumores não são falsos, mas fala que mesmo assim o bloqueio do Prota é inútil, enquanto um segundo impacto joga ele para trás, que fica sem entender nada, já que tinha certeza de ter bloqueado o ataque. Kestner, sem lhe dar tempo, já investe novamente em Tai Tsung, falando que ele tem muito a aprender. O Prota fica impressionado com a diferença de poder entre os dois, enquanto recebe um ataque mais forte que o faz gritar de dor e lhe arremessa violentamente contra a parede. Kestner, muito empolgado, diz que nem começou ainda e pede para o Prota não o decepcionar. Após levar aquele ataque e ser arremessado longe, o Prota tenta se recuperar, ao passo que, entre a nuvem de poeira, Kestner vem andando na sua direção. Então ele pergunta ao Prota se isso era tudo o que ele tinha para mostrar. O Prota responde que não, mas em seus pensamentos ele fica em dúvida se será necessário usar o poder do sangue divino, pois a diferença entre os dois é gigantesca, sem nem ao menos Kestner usar o impulso. Enquanto levanta, o Prota decide não usar, pois isso faria Kestner usar o seu sangue divino também. Kestner provoca Tai Tsung dizendo que ele parece cansado, e logo em seguida já corre em direção a ele falando que irá forçá-lo a usar tudo que tem. O Prota então reage, fazendo Kestner pensar que ele irá lutar com tudo agora, porém desfere um soco no chão, forçando Kestner a recuar. O Prota ainda continua sem querer mostrar todo o seu poder, porém ele está cansado de só apanhar, então irá bater um pouco também. Em meio à trocação sincera, Kestner diz que o Prota faz muitos movimentos desnecessários, que ele é muito talentoso, porém as suas habilidades de combate ainda são de um novato. Então ele desfere um soco fortificado no Prota, mas fica surpreso, pois o Prota, além de bloquear o ataque, ainda usou um ataque duplo nele. O Prota conseguiu superar o ataque duplo de Kestner com outro ataque duplo, sendo que ele copiou essa habilidade, vendo apenas durante essa luta. Kestner então fica impressionado com o Prota e diz que está ficando cada vez melhor aquela luta. Enquanto concentra mana em sua mão, fala que o Prota terá que dar tudo de si agora. O Prota logo entende que Kestner está usando o impulso de mana, porém, nessa hora, o Arquiduque interrompe a luta e fala que já foi o bastante. Então, ele vai em direção a Tai Tsung e diz que é incrível que ele já esteja tão forte, sendo que acabou de passar pelo despertar do sangue divino. O Prota diz que ele está o valorizando bastante, porém aquilo não era tudo. O Arquiduque fala que tem mais uma coisa que ele quer ver, enquanto prepara um ataque que deixa o Prota assustado, pois ele já sabe o que vem por aí. Em seguida, o Arquiduque dispara a habilidade Bola de Impulso, forçando o Prota a tentar defendê-la com as mãos limpas. Enquanto reclama da situação e xinga o Arquiduque,
Ele então pensa que não terá escolha a não ser usar o sangue divino, mas logo se acalma e pensa que conseguirá segurar aquilo sem usar esse poder. Então ele relembra da luta contra Fion, que mesmo ele sendo fraco, ainda era quase impossível bloquear o impulso, tendo apenas o reforço corporal de nível básico. Assim, utilizando o impulso, ele consegue bloquear, o que deixa o Arquiduque feliz e o instrutor Todd abismado. O Prota reconhece que os talentos do Mord original são melhores do que ele imaginava, pois ele só precisa ver alguém usando uma habilidade que já consegue replicar. O Arquiduque se alegra com o Prota e diz que era algo esperado de alguém com o sangue dele. Ele continua e diz que o Prota é até melhor do que o esperado. No entanto, o Prota acha o Arquiduque Vernas um merda que só considera como seus descendentes as pessoas úteis e promete que vai descer a porrada nele um dia. O Arquiduque oferece uma recompensa ao Prota e manda ele escolher. Pode ser dinheiro ou um treinador particular. Mas o Prota pensa que nunca esperava algo assim, porém ele já sabe o que pedir. Então, ele relembra do seu objetivo principal, que é coletar os fragmentos do mundo antes do protagonista da novel, Aiden, para poder impedir a destruição do mundo. Com isto, ele fala para o Arquiduque que não quer dinheiro e nem nada desse tipo, e diz que o que deseja é poder desafiar o túmulo do Deus do Combate, que nesse caso é uma dungeon que existe na novel, porém, as dungeons desse mundo são um pouco diferentes das outras obras de fantasia, pois elas têm sintomas de erosão dos outros mundos, ou seja, as dungeons se formam nos locais onde outros mundos se misturam com esse, assim, gerando coisas animalescas dentro dela. A maioria das dungeons desse mundo se sobrepõe com o reino demoníaco. No entanto, o túmulo do Deus do Combate é onde dizem que o Deus do Combate Vernas foi criado. Porém, lá não houve uma sobreposição de outro mundo. Nenhum outro mundo se liga àquele lugar como nas outras dungeons. E lá é onde o fragmento do mundo está escondido. Após essa introdução, o Arquiduque Vernas está fazendo uma cara aterrorizante para o Prota, que fica com receio de ter pedido isso cedo demais. Então, o Arquiduque o questiona do porquê ele quer ir lá. O Prota responde que só quer ir porque quer conhecer o local onde tem rastros do Deus do Combate, ou seja, a fonte de sua linhagem. Kessner, vendo aquilo, acha que o Prota é muito imaturo, pois o túmulo do Deus do Combate é onde é feita a cerimônia da maioridade daqueles que são da linhagem direta. Então, pedir algo assim é basicamente pedir um desafio contra a linhagem direta dos Vernas, visto que um filho bastardo não pode ir para esse lugar. Mas o impensado por Kessner acontece. O Arquiduque Vernas aceita o pedido de Taisung, o que deixa Kessner surpreso. Porém, o Arquiduque diz saber o que ele está pensando, e lembra que antigamente houve muitas vezes que alguém de fora da linhagem foi em expedição para aquele lugar. Porém, isso nunca aconteceu na sua geração. Assim, pergunta a Kessner se ele quer ir também. Kessner, ainda com receio, tenta responder. O Arquiduque sabe que ele quer ir. Kessner sabe que Mord viveu uma vida de merda só por ser um filho bastardo, e tem certeza que ele quer sentir o gosto dos privilégios de alguém da linhagem direta. Porém, o Arquiduque diz ao Prota que ainda é cedo para ele, pois não podem mandar alguém que não é qualificado para lá. Mas quando ele se tornar um guerreiro oficial, vai lhe dar uma chance para desafiar o túmulo do Deus do Combate. O Prota sabe que não será fácil se tornar um guerreiro oficial, porém aceita o desafio e pensa que só precisa ser mais rápido que o protagonista da novel, Aiden. Após aceitar a proposta do Arquiduque Vernas de se tornar um guerreiro oficial, Mord vai embora, juntamente do instrutor Todd. Então o Arquiduque pergunta a Kessner o que ele achou de Mord, e ele responde ter certeza que Mord não deu seu máximo na luta contra ele. Ouvindo aquilo, o Arquiduque diz que pelo menos ele deu seu máximo quando segurou a bola de impulso, pois claramente ele aprendeu o impulso corporal na hora. Kessner fala que conhece pessoas que aprendem rápido, então isso não o assustou tanto. Porém, o que lhe chocou foi a mana do Prota, que é incrível e que ele ainda não sabe controlá-la. O Arquiduque compara a mana de Mord com a de Erna. Ouvindo aquilo, Kessner fica curioso. Enquanto isso, o Arquiduque pensa que o olhar do Prota é diferente de todos os seus outros filhos bastardos, que só queriam ser reconhecidos por ele.
Porém, o olhar do Prota não demonstrava nenhum desejo e que se parecem com o da sua mãe, Reina. De volta ao centro de treinamento, o Prota observa os outros aprendizes treinando, enquanto pensa que foi um tédio passar esses 4 dias ali, e espera aprender algo útil agora. Ele então escuta os outros falando que serão escolhidos os 5 melhores bastardos de Vernas para desafiarem o túmulo do deus do combate. Porém, já tem 2 vagas preenchidas, que são a de Kessner e a do Visconde Owen, sobrando apenas 3. Como a conversa de figurante não vale para nós, já sabemos que só restam 2 vagas para eles brigarem, né? Pois uma já é do Prota, juntamente com as outras 2. Mas segue o baile. Os figurantes entendem que tudo aquilo é para descobrirem um padrão da dungeon, pois ela sempre muda após ser concluída, e dessa forma evitaria mais mortes dos filhos da linhagem direta. Resumindo, os bastardos serão as buchas de canhão. O Prota, ouvindo, se anima por Kessner ter decidido participar, e então fica mais focado em se tornar um guerreiro oficial. Nesse momento, o instrutor chega no local e pergunta se já estão todos lá. Mas ainda falta Fionn, que está em coma. Daisley manda eles se prepararem para o treino, e logo em seguida chama o Prota e lhe impede de participar do treino, pois ele é novato. O Prota fica bravo e reclama com o instrutor, pois ele o colocou para aprender com os outros aprendizes, mas pede que ao menos lhe indique alguém que seria bom entre eles. O instrutor Daisley pergunta se o Prota está lhe dando ordens, só porque espancou o Capitão Fionn no seu primeiro dia. O Prota fala que já foi punido por aquilo e que também foi provado a culpa de Fionn. O instrutor fica puto e manda o Prota parar de retrucá-lo, perguntando se foi desse jeito que ensinaram a ele a se comportar. O Prota, com frieza, responde novamente e diz para ele não entender errado, pois não está o retrucando e sim falando a verdade, e ainda manda para Daisley: é seu trabalho como instrutor. Que menino ousado, hein? O instrutor explode de raiva e já golpeia o Prota com um chute. Em seguida, o puxa pela gola da camisa e diz que não está pedindo nada a ele, está mandando. Com isso, ele manda o Prota ficar dando voltas ao redor do centro até o treinamento acabar, além de ter que prestar atenção a todas as aulas enquanto isso, pois será punido se não conseguir responder nenhuma das perguntas no final. Meus amigos, parece que o instrutor começou o plano de tentar controlar o Prota igual a marionete. Será que ele conseguirá? Ops, parece que não, pois nesse momento, o Prota, com uma expressão séria, começa a usar mana em seu punho. Daisley, vendo aquilo, fica indignado com o Prota e logo dá um soco no rosto dele, perguntando se Mort está tirando sarro da cara dele e fala que a autoridade do instrutor é absoluta, enquanto o Prota o encara friamente. O instrutor segue em direção ao Prota, dizendo que irá mandá-lo embora se ele continuar resistindo. Enquanto isso, o Prota está em dúvida se deve bater nele ou não. Então ele decide se controlar, pois caso ele cause alguma briga, isso pode prejudicar no seu teste para guerreiro oficial e consequentemente na sua ida à dungeon Túmulo do Deus da Guerra. Assim ele decide obedecer e vai correr. Entretanto, o instrutor guardou o rancor do Prota pelo que aconteceu. Depois disso, continuou a puni-lo sem motivo e assim ficou maluco com sua autoridade. E caso sentisse que estava sendo contrariado, ele punia qualquer um, sempre punindo em forma de treinamento, para que ninguém conseguisse resistir. Essa era a forma que ele governava aquele lugar. Agora vemos o Prota em treinamento intenso, enquanto Daisley o questiona sobre a constância do treino que ele mandou, e pergunta se o Prota está o desafiando. O Prota entende a situação em que está e não responde nada para o instrutor, que o manda ficar naquela posição até o final do dia, e lhe ameaça de punição, caso ele mova um único músculo. Enquanto isso, o Prota diz que se segurou até agora, pois achava que o instrutor tinha algo de bom para lhe ensinar, mas parece que só vai passar treinamento meia boca. Em seu alojamento, Daisley está refletindo sobre a situação, claramente puto com o Prota que ousou lhe retrucar. Ele diz que a punição que deu ao Prota destruiria o corpo de qualquer um, mas ele aguentou até o fim como se quisesse se rebelar um dia. E se pergunta como uma criança bastarda sem treinamento consegue ser tão forte. Então, socando a parede, ele garante que irá derrubar o Prota e diz que tudo irá funcionar do jeito que ele quer. No dia seguinte, no centro de treinamento, o Prota confronta o instrutor Daisley e fala que vai fazer o teste para tornar-se um guerreiro oficial.
Ao seu redor, os demais aprendizes ficam incrédulos com o pedido do prota, pois ele pode até ter derrotado Fion, mas seria impossível para ele passar no teste. Daisley pergunta se o prota tem certeza do que está pedindo. Ele então confirma que sim, porém o instrutor diz que aquilo é ridículo, que ele nem sequer aprendeu nada para se tornar um guerreiro. Mas o prota o enfrenta diretamente e diz que se ele não aprendeu nada, foi por culpa do instrutor, que negligenciou seu trabalho e não lhe ensinou. E completa dizendo que na realidade, Daisley não é qualificado para ensinar. Daisley então grita com o prota e diz que é ele quem julga quem pode fazer o teste ou não, e que ele não irá deixar o prota fazer o teste depois de tudo que ele falou. O prota, sorrindo, fala que Daisley não pode falar isso. Então, seriamente e de forma direta, o prota chama o instrutor Daisley e brada que ele, oficialmente, pede por um espírito do deus do combate. Ainda não sei o que significa isso, mas presumo que seja um pedido de duelo inaceitável ou algo assim. Continuando, o instrutor fica surpreso com aquilo, enquanto nos é apresentada uma breve explicação do que seria um espírito do deus do combate, que refere-se à prática sagrada dos duelos, como previsto, né? Todos que possuem um poder grandioso seguem tradições bárbaras. O forte é quem tem razão. Meus amigos, aqui é a lei dos mais fortes. Se pararmos para pensar, toda a família Vernas é regida pela adoração ao deus do combate Vernas. Então, o mais lógico disso, né, seria que todo tipo de impasse fosse resolvido na pancadaria, não é mesmo? O deus do combate dá a sua bênção apenas aos guerreiros de verdade. Então, se for solicitado um espírito do deus do combate para decidir quem é o certo e o errado, o vencedor será o certo. Se tá dando resultado é porque tá dando certo, né? O instrutor Daisley, suando frio, com o cu na mão, questiona o prota como ele sabe sobre isso. O prota só responde que, mesmo como aprendiz, ele pode pedir um combate para o instrutor. E fala que vai usar isso para mostrar a todos que Daisley não é um instrutor qualificado. As lendas contam que o deus do combate, Vernas, cresceu sem saber sua verdadeira identidade. Quando era mais novo, ele foi assediado por seres poderosos, que diziam ser seus instrutores. Porém, Vernas disse o seguinte a seus descendentes: aqueles que ditam sobre os outros, sem habilidade de provar sua qualificação, devem morrer. Por isso, nas leis de Vernas, é permitido aos aprendizes desafiarem os seus instrutores, pelo espírito do deus do combate. O instrutor se irrita com o prota e diz que ele só é uma criança, que é muito novo para falar de um rito sagrado. Eu acho que ele só está se cagando com medo de enfrentar o prota, viu? Então Taisung, com expressão assustadora, e chamando o instrutor pelo seu nome, Daisley, diz para ele não se enganar, pois ele não tem o direito de recusar um espírito do deus do combate. Então, ele rebate a mão de Daisley que o segurava e se afasta, preparando-se para o combate. Respirando fundo e exalando muita mana, o prota grita. O aprendiz Mord requer um duelo contra o instrutor de terceiro nível Daisley. Assim ele continua a gritar diversas vezes até que o instrutor aceite. Então, o prota dirige-se ao instrutor e fala para ele pensar bem se irá aceitar ou recusar o seu pedido, e que se recusar, ele irá sair dali e falar a verdade para todo mundo, pois não tem como ele confiar nos outros aprendizes como testemunhas. Daisley ainda continua falando besteiras para o prota, que ele pergunta se ainda não entendeu e fala que vai ser a última chance de Daisley para aceitar o duelo. E ainda manda essa para o instrutor: não quero gastar mais do meu tempo com inúteis como você. Boa! Daisley se surpreende com a pressão de mana do prota, pois essa mana é superior à que ele demonstrou na luta contra Fion. Então ele fala que não pode se segurar, mas que o prota, mesmo sendo talentoso, ainda é uma criança. Então, no momento que ele aceita o duelo, o prota já vai logo ditando as regras e o horário, o que irrita Daisley mais ainda. Taisung continua tirando onda da situação. E ainda repete que não quer perder tempo com inúteis. O prota tá putaço. No final ainda sai rindo, dizendo que Daisley pode tentar fugir se quiser. Mudando o ambiente, nos é mostrado Kessner, admirado com o pedido de duelo que o prota fez ao instrutor, e se alegra que Mord consegue entretê-lo demais.
Então, chamando seu servo, ele fala que irá para o centro de treinamento do terceiro nível. Ele quer assistir esse duelo. Então, finalmente chegou a hora do duelo. O centro de treinamento está repleto de gatos pingados para assistir. O prota aparece se preparando para a luta. Ups, o desgramado estava dormindo, né? Enquanto os espectadores se admiram pela pouca idade do aprendiz que desafiou o instrutor Daisley. O instrutor aparece pronto para a luta, com a armadura completa, portando um escudo em uma mão e uma espada na outra. Pera aí, vamos retornar um pouco no tempo e lembrar de algo interessante. Os guerreiros Vernas são conhecidos por lutarem sem utilizar armas, que somente homens que não passaram ainda pelo treinamento dos Vernas lutam utilizando armas. Porém, ao serem treinados, eles se tornam guerreiros e não usam mais armas para lutarem. Então, por que o instrutor Daisley parece que está vestido para uma guerra? Será que ele é fraco bastante para não conseguir lutar só com os punhos? Ou ele não é da linhagem dos Vernas? Eu não sei se isso será confirmado mais tarde, porém vamos continuar com o duelo. Os espectadores falam que essa é a primeira vez em 5 anos que acontece algo interessante ali. Enquanto o prota se aproxima do instrutor e já tira uma com a cara dele por não ter fugido. Daisley logo diz que irá matar o prota, que já rebate dizendo ouvir um cachorro latir, deixando o instrutor ainda mais puto. De repente alguém chega, é o Kessner, e o prota lhe pergunta o porquê dele estar ali, deixando o instrutor Daisley surpreso, pois o prota conhece Kessner e pensa que ele está o ajudando. Então, Kessner responde que ouviu falar que haveria um duelo e pergunta ao prota o que ele estava pensando quando arquitetou aquilo. O prota logo manda real, que o instrutor não estava o ensinando e só queria puni-lo toda hora, o que deixa Daisley puto. Kessner acha tudo aquilo engraçado e pergunta se ele acha que pode ganhar, afirmando que Daisley pode ser aposentado, mas não subestimado. O prota agradece o conselho e fala que irá ganhar sim. Daisley diz que o prota continua arrogante até o fim e que só está esperando a chegada do outro instrutor, que vai ser a testemunha, para poder espancar o prota. No entanto, aproveitando-se da situação, Kessner se voluntaria para ser a testemunha do duelo. Os espectadores ficam surpresos por Kessner querer ser a testemunha do duelo, ao passo que questionam quem é Mord para ter alguém tão importante como Kessner se envolvendo no seu duelo. Então Daisley fica surpreso e pergunta a Kessner se ele realmente quer ser a testemunha. Kessner então pergunta se ele não seria qualificado para isso. Bem nervoso, Daisley diz que não é isso e fala que Kessner é um cara bem ocupado. Kessner não gostou da forma que Daisley se referiu a ele e pergunta se está o desrespeitando. Com isso, ele fala que Daisley está se equivocando. Só porque ele respeita Daisley como instrutor, pois já o ensinou também, não quer dizer que Daisley seja igual a ele, o Visconde de Windsor. Assim, Daisley se coloca no seu lugar e pede desculpa ao Visconde de Windsor, Kessner, mas em sua mente ele está enfurecido com a humilhação. Nesse momento, o prota interrompe os dois e diz que já está quase na hora do duelo. Então, Kessner deseja boa sorte para a morte e diz que espera não ter vindo à toa para aquele lugar, pois ele quer ver tudo o que o prota tem a oferecer. O prota então chama Daisley para começar. Aqui já não existe mais respeito, nosso prota nem sequer o chama de instrutor mais. Ouvindo isso, Daisley só concorda e fala que o prota superou Fion apenas com seu reforço corporal. Então, usando um mana em sua espada, ele diz que Mord irá se arrepender se só tiver isso, e o convida para tentar bloquear uma espada com impulso. Para mim, só em esse cara estar usando uma espada ele já é um fraco, pois tem toda aquela história dos Vernas lutarem só com os punhos, além do prota estar de mãos duas contra ele. Continuando, o prota fala que aquilo é engraçado, deixando Daisley surpreso, e diz que ele está errado, e que não acredita que Daisley achava mesmo que ele lutaria com tudo contra um aprendiz. Então, ele mostra uma mana gigante para Daisley, que fica surpreso novamente, pois o prota pode usar o impulso e se pergunta quando ele aprendeu. Daisley ele não sabe do encontro do prota com o Arquiduque e da sua luta contra Kessner. Então, sem deixar muito tempo, o prota desaparece dos olhos de Daisley e já corre em sua direção. Daisley se prepara com o impulso e diz que nada mudará, desse modo bloqueando o ataque do prota com sua espada. Porém, o prota consegue superar Daisley e o empurra para trás, e rapidamente já chega na sua frente com outro soco imbuído, mas novamente é bloqueado, só que agora com o escudo. Daisley admite que o prota é bom, porém não conseguirá o derrotar, e falando sobre como é importante ter experiência de combate,
ele empurra o prota para trás. Ele continua e diz que o prota não tem nenhum conhecimento profundo sobre técnica de combate de mana, além de ser muito novo para lutar contra ele, enquanto o ataca com a espada. O prota consegue desviar, mas recebe um corte superficial no rosto, enquanto Daisley continua o falatório sobre sobreviver a vários combates. Então, avança para cima do prota, dizendo que Mord ousou pedir um espírito do deus do combate contra alguém como ele. Além de falar que não é um bastardo como o prota, então não pode ser menosprezado. Tai-Sung consegue desviar do ataque saltando com um mortal para trás. Ele então reconhece que a experiência conta muito em combate. Kessler fica um pouco preocupado com o prota, pois ele é talentoso, mas suas habilidades de combate ainda são de um novato, e reforça o valor de se ter experiência. Caso perca a luta, ele será expulso do centro de treinamento e se pergunta o que Mord fará agora. Daisley, todo sorridente, provoca o prota, por ele estar calado, que já vem em sua direção dizendo que Daisley pode ser um merda, mas as suas habilidades não são ruins. O instrutor acha que o prota só está sendo arrogante para disfarçar que já está no limite. Mais um figurante subestimando o menino Mord. Então o prota o questiona se ele realmente acha aquilo, pois se for, ele está confirmando que é inqualificado para ser instrutor. Daisley então fala que irá treinar o prota agora, mas Tai-Sung diz que é impossível de ser feito por ele. Nesse momento, ele começa a usar a mana novamente, fazendo Daisley ficar em alerta. Então, nos é mostrado o prota utilizando muito mais mana do que em todas as outras vezes, e assim, ele fala, sangue divino desbloqueado, enquanto seu cabelo fica branco e seu corpo jorra uma quantidade enorme de mana. Finalmente ele usou esse despertar. Eu já não aguentava mais esperar, pois em todas as outras oportunidades ele sempre evitava usar esse poder. Continuando, isso deixa Daisley surpreso, pois não sabia que Mord já conseguiu usar esse poder. O prota caminha lentamente em direção a Daisley e fala que é a primeira vez que luta assim. Então, não conseguirá se segurar e diz que Daisley pode ficar rancoroso caso ele o mate. O capítulo termina com essa imagem épica do prota utilizando o poder do despertar do sangue divino. O que será que Tai-Sung conseguirá fazer com esse poder? Se você está curioso, assim como eu, para saber o desenrolar dessa luta, então comenta pedindo a continuação. E caso tenha gostado, peço que curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!